Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de vocês, então, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje eu vou falar sobre ressentimento e a desumanização, então é o título que eu dei para essa aula. Como vocês estão lembrados, ela é uma continuação de uma unidade da disciplina em que eu venho discutindo emoções que eu chamei de resistência, né, que são emoções que grupos marginalizados uh, desenvolvem, né, em contextos de desumanização. E essas emoções, então, elas são respostas, né, ao que poderia ser chamado, né, de processos desumanizadores. As duas principais que eu vou abordar são a raiva e o ressentimento, então eu já fiz as nossas aulas sobre raiva e hoje vou falar sobre ressentimento. Então, o ressentimento é um afeto importante, né? Ele tem uma longa tradição de análise na filosofia, na história da filosofia. Vocês devem inicialmente assim lembrar pelo menos das abordagens de cunho nietzschiano, né, e também um pouco mais na tradição da filosofia analítica do Freedom and Resentment do Peter Strawson, né? Então esses são dois textos mais recentes, digamos, que abordam, mas tem também outros autores, né? A gente vai ver hoje alguns deles, que foram onde deram, né, um lugar central para o ressentimento como uma emoção moral. E é esse aspecto, então, que interessa para nós também, né? Então, pensando na possibilidade de alguém, né, que sofreu algum tipo de injustiça, algum tipo de dano, esse dano tende a ser ruminado, né, tende a ser revirado internamente, né, pela pessoa, e a sensação, né, especialmente em contextos que se repetem, assim, que são sistemáticos, né, é alimentar sentimentos, né, de ressentimento, de uma certa raiva, de um certo amargor, né, em relação aos autores do dano, né. E eu vou falar um pouco hoje sobre atrocidades, assim, que são danos morais mais graves, né? Mas o que eu tenho a dizer vale para outros tipos também de dano moral, né? Especialmente danos como, por exemplo, racismo, né? Ou certas formas de homofobia que são persistentes, se repetem, né? A pessoa tem que estar o tempo todo lembrando que aquilo ofende, machuca, né? Então isso também são, embora tenha um grau de gravidade menor do que o genocídio, né? Do que o nazismo, especialmente, né? Que vai ser o nosso exemplo daqui para frente. Mas esses são contextos também que é adequado expressar ressentimento. Então eu vou procurar entender, né? A nossa questão principal é qual é o estatuto desses sentimentos, né, em contextos de desumanização. Então, sempre vocês precisam pensar que aqui se trata de uma relação intergrupal, né, ou interpessoal, envolve, portanto, dois polos, né, o ressentimento é uma emoção reativa, é uma emoção de resposta a algo que me foi feito, né, um dano, uma injustiça. Então eu respondo a ele, né, com esse sentimento de rancor e às vezes um sentimento que é acompanhado também de raiva, né, que nós chamamos de ressentimento na língua portuguesa. Eu começo a minha exposição citando o Jean Améry, naquele texto que eu encaminhei, né, para vocês. Essa é uma passagem então, de abertura. Eu queria lançar, né, o problema a partir dessa passagem dele, o problema da aula. Ele diz que homens de ascendência judia, da estatura de um Gabriel Marcel, também se mostravam muito empenhados em tranquilizar os conterrâneos alemães. Esse texto foi escrito, né, logo depois, 10 anos depois do fim da libertação, né, dos campos de concentração. Ele estava preso, ficou preso, né, por vários meses num campo em
Virchow, se não me engano, era esse o nome. E ele escreve então esse texto num período em que já existia um sentimento que a Alemanha estava se reintegrando ao mundo, estava sendo reconhecida como uma nação importante, especialmente pela importância econômica, né, do país, né? Então existia uma certa pressão assim para que os crimes do nazismo fossem resolvidos, né? Já tinha acontecido também o Tribunal de Nuremberg, então existia uma certa pressão para a reintegração da Alemanha no mundo. E ele escreve esse texto, né, dizendo que, então aqui ele está dizendo, né, que o Gabriel Marcel também estava muito empenhado em tranquilizar os conterrâneos alemães, né, só um ódio obstinado, condenável do ponto de vista moral e já sentenciado pelo Tribunal da História, se aferrava a um passado que fora um acidente na história alemã e do qual o povo alemão não participara em grande escala. Então ele diz que vários intelectuais na época defenderam, né, que estava na hora assim de deixar o passado para trás, né, e focar no futuro. E ele então ele diz que esse ódio obstinado, né, era condenável do ponto de vista moral e já tinha sido sentenciado pelo Tribunal da História, então estava na hora de deixar o passado para trás, né? E ele diz, bom, para a angústia da minha alma, eu pertencia a essa minoria reprovável, né, de pessoas que tinham ainda um ódio obstinado, né? Chamava a atenção dos meus companheiros de luta e sofrimento, ansiosos pela reconciliação. Então ele passou a ser visto, né, como alguém reconhecido, né, por isso, né, bem como dos adversários recém-convertidos à tolerância, né? Então todo mundo passou a olhar para ele como alguém que era de uma minoria reprovável, porque ainda não tinha conseguido superar esses sentimentos, né? Ele diz, então eu alimentava ressentimentos, né? Já que não posso e nem quero me livrar deles, eu vivo com eles e sou obrigado, eu vivo com eles, né, e sou obrigado a explicá-los àqueles contra os quais se dirige, né? Então ele escreve esse texto, Ressentimentos, para explicar por que ele alimenta esses sentimentos e para explicar justamente nesse contexto, então, se é razoável ou não, né, uma espécie de justificativa dos sentimentos ressentidos que ele mantém em relação ao passado, frente a uma expectativa muito grande, né, de todos na época, de superação, de reconciliação, né, com os crimes do nazismo, para que um novo capítulo da história da Alemanha fosse iniciado, né, num novo estágio, num estágio em que a dor, né, fosse superada, né. E ele diz, eu resisto a isso, né, eu sou uma dessas pessoas, eu sou dessa minoria reprovável que não consegue se libertar dos ressentimentos. Então, esse é o mote da nossa aula, então eu não vou tratar, eu só chamei o Jean Merry hoje para iniciar a exposição. Eu vou contextualizar a discussão sobre o ressentimento, mas ele é o nosso parceiro aqui, então, e nas próxima aula, pelo menos, eu vou dedicar ao artigo dele em particular, né, com detalhe. E o que ele está dizendo aqui, então, é que ele simplesmente, né, não foi capaz de olhar para o futuro e perdoar os seus ofensores ou encontrar algum grau de reconciliação, né? Ele tá insistindo, né, reiterando que está preso ao passado. O que isso significa, né, do ponto de vista de uma ética dos conflitos, né, uma ética da desumanização, do ponto de vista de uma ética que se coloca num contexto em que algumas pessoas, né, os sobreviventes, aqui no caso dele, passaram por grandes danos, né, do ponto de vista moral, físico também, né, ele foi torturado e depois foi quase morreu de fome, né, no campo de concentração. Então, o que significa para essas pessoas, né, e nesse contexto, especialmente quando sociedades não têm mais a pretensão e estão cansadas, digamos assim, né, da prisão do passado e querem virar a página, né, iniciar um novo capítulo. O
que significa, como a gente deve entender as atitudes de pessoas que não conseguem superar o passado, né, que alimentam ressentimentos, né? Esse é o núcleo central da nossa aula hoje, né? É a questão fundamental que eu pretendo explorar. Não vou responder toda ela, né, mas eu vou colocar a questão e vou colocar um quadro de abordagem dessa questão que depois a gente vai examinar com mais detalhe. Então, a pergunta aqui, nossa, né, ela vem da percepção de um certo contexto, né, o contexto que quando a gente sofre algum tipo de erro, algum tipo de insulto ou de alguma atrocidade, né, como no caso do nazismo, esses ataques, né, eles despertam respostas negativas, né, emocionais da nossa parte, como ressentimento, a raiva e a indignação. Então é nesse contexto, né, de resposta a um dano sofrido, né, que nasce o ressentimento. Então ele é uma reação principalmente de grupos que são inferiorizados, né? Na análise nietzschiana, né, tem o senhor e o escravo, né, o Nietzsche diz que os senhores são incapazes de experimentar ressentimento, porque eles, quando são ofendidos, eles simplesmente sacodem, né, as ofensas e seguem, né, como se aquilo não tivesse nenhum significado, né? Eles enxergam a ofensa, enxergam que ela foi dirigida a eles, mas eles sentem, né, que o valor deles não está vinculado à opinião de terceiros e, portanto, eles podem continuar a sua vida normalmente, né? Enquanto que em contextos de grupos, principalmente grupos que são inferiorizados, né, ao menos na análise do Nietzsche, né, essa é a tendência de abordagem. Esses sentimentos, eles, de alguma maneira, esses erros, né, morais, ataques, atrocidades, elas liquidam, né, com a autoestima e liquidam com a capacidade, né, de percepção, de alto valor, de reconhecimento. Então, as pessoas não conseguem viver, né, com base num tipo de desconsideração, né, o desprezo, né, pelos que são tidos aqui, né, como superiores, né? Então a resposta normalmente é uma resposta de ressentimento, assim, de alguém que não consegue esquecer que sofreu o dano, né, e que elabora o dano e que rumina esse dano, né, permanentemente, né? O ressentimento tem essa característica de ser uma emoção de longo prazo, assim, ela é algo que acompanha, né, a pessoa por muito tempo. Então a ideia aqui é tentar entender como que a gente vai tratar sentimentos dessa natureza, né? Se o dano já foi, por que manter-se preso à dor, né, e a ofensa produzida pelo dano? É uma resposta natural, é uma resposta que eu procurei mostrar que é comum em contextos de desumanização, principalmente pelas vítimas de desumanização. E a pergunta é se não seria conveniente substituir esse sentimento, né, por perdão, por exemplo, né? Por que ficar alimentando o amargor, o rancor, né, com o passado e não simplesmente esquecer ou seguir em frente? Então agora eu passo uma etapa aqui de apresentação das principais propriedades do ressentimento. Então a primeira delas é o caráter intencional, né? O ressentimento, assim como a raiva, tem um componente cognitivo, né, que eu já mencionei. Ele sinaliza a presença de um insulto moral, ele é o registro, né, você pode dizer também de uma experiência de injustiça. A pessoa, esse conteúdo cognitivo, ele é frequentemente vinculado a crenças ligadas ao passado. Então a memória é um componente importantíssimo a base cognitiva, digamos,
Ressentimento é uma lembrança, né? Não é uma crença, né? Não é uma atitude que eu tenho em relação a um estado de coisas presente. É uma rememoração de uma ofensa que eu sofri no passado, então o passado é mantido vivo, né? Mesmo que as experiências tenham terminado, o passado é intensamente vivo na vida dos sobreviventes ou das vítimas, dos espectadores e perpetradores, assim como nas sociedades em que eles vivem, né? Então existe essa cultivo, né, de uma falha, de um dano, né, que foi importante, né, para várias pessoas. Ele atingiu, não a todos, mas atingiu um grupo, mas também quem não interviu, quem foi parte atuante, né, na realização desse dano, convive com o ressentimento, né? Ele está presente, né, na forma do silêncio, na forma... Aqui tem uma discussão na fenomenologia muito interessante de como certas encenações, né, linguísticas, elas, as risadas, por exemplo, que cessam num determinado contexto, quando uma certa pessoa entra numa sala, né, o silêncio que se mantém. Então, todos esses componentes materiais da memória, da ritualização memorial, da memória, ajudam a entender o aspecto cognitivo do ressentimento, né? Ele envolve olhar para o passado, né, e manter o passado vivo e não conseguir se libertar do passado, e um passado que é marcado pela dor, pela injustiça, pelo dano, um passado que aqui no Brasil, né, a experiência mais próxima disso que a gente tem, né, são os crimes da ditadura, então, que foram as vítimas, né, desses crimes, elas algumas elaboraram, digamos assim, superaram, né, o período, mas outras vivem, né, dessa experiência e esperam que elas sejam, de algum modo, reconciliadas, né, com esse passado, e outras não conseguem, né, que isso aconteça. Então, do ponto de vista cognitivo, o ressentimento ele envolve profundamente, né, lembrar de um dano, né, não é um julgamento, porque ninguém tem dúvida que a experiência é uma experiência objetiva, né, houve uma atrocidade, houve um dano produzido, um dano moral, um erro, algo que as pessoas têm obrigações com as outras e essas obrigações não foram cumpridas. Então o ressentimento elabora, né, cognitivamente esse tipo de experiência, mantendo ela aquecida, né, mantendo ela afetivamente quente, né, na memória. Então é um pouco desse conteúdo cognitivo, né, ele tem variações. Eu vou explorar isso com relação à ideia do caráter reativo, né, do ressentimento. Porque se ele tem um conteúdo cognitivo, ele tem também um caráter de resposta, né? Ele responde a um tipo de ofensa. Mas qual que é a natureza dessa resposta, né? Então é muito difícil de qualificar, né, no que consiste precisamente o ressentimento, né? Autores que seguem mais a tradição nietzschiana dizem que ele é um estado de supressão de um desejo de vingança que surge quando os fracos e sem poder desejam um certo tipo de vida que eles julgam valioso, mas reconhecem que são incapazes de alcançar. Então é uma espécie de vingança enfraquecida, né? Que eu gostaria de me vingar, né, de uma humilhação, algum tipo de violência que eu sofri, mas como não sou capaz, então eu alimento o ressentimento. Ele envolve uma postura, personalidade vítima, né, alguém que alberga rancor, né, aqueles que o injuriaram. Então, ter ressentimento aqui, né, e o termo kantiano é ressentimento, assim, com dois S's, né, é diferente desse termo resentment aqui, que é um termo cujo significado não envolve tanto a ideia de amargor, né, mas envolve mais a ideia aqui, nem envolve vingança, né, mas aqui no caso nietzschiano é um amargor que envenena a vida, né, como se a pessoa vivesse prisioneira, ruminando sentimentos dolorosos, né, em relação a uma ofensa que ela sofreu.
Mas o resentment, que é um outro termo que se usa também e é mais comum, né, na tradição inglesa, esse aqui é mais comum na tradição alemã, do Nietzsche, né? É uma reação nobre à injustiça que se dirige, né, e tem um forte significado de vínculo, se dirige a ofensas, né, o insultos, e tem um forte significado de vínculo na comunidade moral, né. Então, vocês vão ver que o que o Jean-Méry tem a dizer é uma mistura, porque o Jean-Méry é um filósofo, ele escolheu viver na Bélgica, né, mas ele era inicialmente um filósofo austríaco, ele é falante nativo do alemão, né? Então ele foi formado dentro dessa tradição nietzschiana, né, do ressentimento como um senso de amargura que se cultiva, mas ele também utiliza, né, esse termo da tradição americana do resentment, do ressentimento como uma reação nobre à injustiça. Então, o conceito que eu vou usar aqui de ressentimento na disciplina é um conceito que envolve tanto o aspecto de ruminar sentimentos dolorosos, né, amargos ou rancor especialmente, mas também envolve esse componente da tradição inglesa, que é o de reação a uma injustiça, né, que houve uma atrocidade, né, e o ressentimento tem uma razão de ser, né, ele não é algo indiscriminado, né, não é algo aleatório, né, ele está vinculado a uma ofensa. Então, a abordagem do Améry elabora esses dois aspectos do conceito que no inglês e no alemão eles têm esse termo ressentiment, que vem do francês, mas no inglês eles têm os dois termos, ressentimento, que é algo negativo, né, que é associado com vingança, com bile, né, com ficar remoendo atos e odiando, né, a pessoa que reagiu, e tem o resentment, que é uma sinalização, né, de que algo injusto se deu. Bom, o terceiro ponto que eu queria mencionar sobre o ressentimento, então, tem a ver com contextos, né, em que ele aparece. Os contextos que interessam mais para nós, né, são de desumanização, mas são contextos muito variados, né, pode ser genocídio, perseguição, tortura, né, perseguição e tortura, né, são mais comuns nas ditaduras militares, né, sistemas totalitários, e também daqueles que perderam pessoas amadas ou que perderam confiança no mundo, né, em função de experiências que são sistemáticas, assim, e difíceis de superação, né, como o exemplo que eu dei antes, né, do racismo. Então vocês já viram que ele tem componentes cognitivos, tem um componente reativo, né, que envolve, faz parte da estrutura cognitiva ele ser uma reação. Essa reação envolve uma fenomenologia de sentimentos que são de amargor, né, de rancor, e envolve também o componente, né, de reagir à injustiça. E essas injustiças, elas são geralmente desse tipo aqui, né, como genocídio, perseguição, tortura ou algum tipo, né, de desconsideração, inferiorização que é sistemática, né, e desperta ressentimento. Eles podem estar ligados, né, então o ressentimento pode estar ligado a, por exemplo, que os violadores sejam anistiados, né, ou que os violadores tenham produzido crimes, né, de maneira sistemática, como no racismo, né, nas fobias. Também pode estar ligado a contextos mais sutis, né, como a negação, por exemplo, de certos crimes, né, a tentativa de esconder esses crimes, não revelar a verdade, né. Ou também no caso do racismo, né, negação do racismo, né, que é muito comum em países racistas, é um fenômeno que produz muito rancor, né. O esquecimento também, tentar superar, né, o fato de que as pessoas tenham entrado, digamos assim, num novo registro, né, superado o passado, né, para algumas pessoas elas não conseguem elaborar, né, essa mudança, né, então elas ficam presas no ressentimento.
E também atitudes de governo, instituições e sociedades quando se passa a falar em reconciliação, em esquecimento e superação, né? Para algumas pessoas, né, elas não conseguem, se ressentem, né, desse tipo de mudança, né, como apagar o crime, né, apagar a atrocidade que foi realizada, né, deixá-la para trás, né. Essa atitude gera também ressentimento. No caso do componente comportamental, né, ele não tem sinais, né, digamos assim, como a raiva, né, que envolve a tentativa de atacar, ou o, o, o desprezo, né, que envolve um olhar assim de inferiorização, né. O ressentimento ele se mostra principalmente através de um tipo de prisão, né, que eu chamei aqui de prisão do passado, né, e também da impossibilidade de perdoar. Então é constante, né, no caso dos sobreviventes, a retomada, né, através de queixas que alimentam a condição de vítima, né, e também a incapacidade de olhar para frente, para o futuro, mesmo quando a sociedade, né, se mostra cansada. Então a pessoa ressentida, né, é alguém que está não é uma condição, é uma emoção reativa, negativa, né? Ela não pode ser considerada uma emoção boa, né? Mesmo quem tem ressentimento, né? Lamenta, né? Pela condição, mas ao mesmo tempo lembra que essa condição é involuntária, né? Ela foi produzida por atos imorais de outras pessoas, então não é uma responsabilidade minha, né? A prisão em que eu me encontro, né? E o componente então principal, né, do comportamento é tentar reavivar essa experiência, né? Não deixar com que ela morra, né? E ficar constantemente voltando a ela, né? É o principal traço assim de sinal, né, da experiência, né, de ressentimento. Então vocês poderiam associar isso com a ideia de alguém que é prisioneiro do passado, né? Então mesmo quando as sociedades tentam seguir em frente, depois de atrocidades em massa, as vítimas que não podem, não toleram o chamado a perdoar e se reconciliar, elas são frequentemente representadas como prisioneiros do passado, como pessoas traumatizadas, preocupadas consigo mesmas, ressentidas e vingativas, né? Em alguns casos também. E a pergunta, né, que a gente pode fazer aqui então é se o perdão é a única saída diante de atos de horror extremo e de pessoas más, ou se esse ressentimento é uma saída legítima, né? Porque a expectativa geral das pessoas é que se espera, na verdade, existe até uma certa cobrança, né, que as pessoas superem a dor, né, e se voltem para o futuro. Mas o que eu quero colocar aqui é se esse perdão é a única saída, né? Ou se a gente pode pensar que tem como dar um sentido moral para o ressentimento, né? Que as vítimas tendem a alimentar. Então existem circunstâncias, a pergunta, né, que eu quero investigar nessas aulas é se existem circunstâncias em que o não perdão é uma saída moralmente justificada, ou se a pessoa ressentida é alguém simplesmente consumido por rancor e por um desejo de vingança, né? Existe algum sentido em que não perdoar pode ser uma saída aceitável? E esse é o que eu chamo de problema moral, então, do ressentimento, né? Porque tem um certo caráter paradoxal, né? Ele é uma reação justa, né? Parece que não se pode, né? Seria uma injustiça afetiva condenar pessoas que sofreram crimes atrozes como a prisão, né? E as torturas no campo de concentração, esperar que essas pessoas não tenham ressentimentos. Mas ao mesmo tempo também parece que tem algo errado, né, ou que não é aceitável, que é irracional que a pessoa se mantenha presa ao passado sem olhar para o futuro. Então as vítimas de injustiça que não conseguem olhar para o futuro e permanecem presas ao passado, elas são moralmente condenáveis, ou qual é o tipo de posição que nós temos que tomar em relação a essas pessoas, né? É fácil, por exemplo, decidir que sentimentos reativos são adequados no momento que a atrocidade aconteceu, mas posteriormente é um pouco mais difícil, né? Então, qual é a posição que a gente tem
que parece, né, mais aceitável em relação a pessoas que sofreram ou que sofrem, né, desumanização em momentos, né, posteriores, né, dos eventos que causaram sofrimento. Ou é razoável, né, esperar que alguém cultive esses sentimentos, né, de maneira contínua, ou será que é esperado que as pessoas em algum momento se livrem, né, ou foquem no outra coisa? Então tem algum sentido em que pode ser justificado se alimentar tais sentimentos? Então o problema aqui todo na verdade, é um problema que tem a ver com a maneira como nós tendemos a avaliar pessoas ressentidas, né? A raiva, eles são vistos como emoções, e o ressentimento são vistos como emoções inferiores, né? Elas não contam, elas conotam autopreocupação, fraqueza, um certo perigo, à medida que elas estão muito próximas de estados de ódio, né? De passivo-agressivo, né? Que a gente chama assim, de pessoas que tem pouca paciência, né, e pouca tolerância com grupos que foram perpetradores, né, de crimes, de atrocidades, né, como no nazismo. Então, as vítimas, né, elas mostram que mostram uma disposição para o perdão, elas geralmente são valorizadas. E o fato delas perdoarem, então, coloca mais pressão ainda nas pessoas que não conseguem se libertar do ressentimento, né? Elas mostram, né, uma certa magnanimidade, uma certa força, humanidade, que proporcionam razões para esperança e reconciliação, né? Mesmo nos piores contextos. E o ressentido parece que ele não quer se libertar, né, do sofrimento, né? Então, nesse sentido, tem um problema moral. Parece que a posição moral seria superar o sentimento, embora exista essa que eu falei, né? Essa ideia de que tem uma certa injustiça em exigir, mas existe uma expectativa, né? A ideia de que seria psicologicamente melhor, porque a pessoa vai poder ter uma vida mais saudável, ou que vai ser moralmente melhor, porque ela vai exercitar o perdão e o perdão restitui, né, as nossas relações. Então, qual que é o que a gente pode, né, melhor dizendo, o que a gente pode dizer em favor do ressentimento? Um dos lugares, né, para pensar isso, tem essa referência ao Desmond Tutu, né? Ele foi um dos grandes defensores do perdão na África do Sul, depois de longos anos de apartheid, de conflito interracial na África do Sul, né? E ele foi presidente da Comissão da Verdade e Reconciliação. Então foi uma comissão importante em que as pessoas confessavam seus crimes, mas existia uma expectativa, na verdade, se elas confessassem, né, elas seriam perdoadas, né? Então foi uma comissão que não puniu, né, ninguém, né? Foi uma comissão de perdão, digamos assim, né? Então ele foi indagado sobre isso, né? E o que acontece, né, com as pessoas que não perdoam, né? Como a gente deve ver as pessoas que não perdoam? E ele respondeu dizendo que isso mostra que o perdão não é uma coisa fácil de se conseguir, né? Ele nunca é barato, nunca é fácil, né? Então, o que ele está dizendo? Quando ele dá essa declaração, ele diz que aqueles que não perdoam, né, olhar, né, para os que não perdoam, não é como se a atitude de não perdoar fosse uma atitude legítima ou moralmente aceitável, né? A atitude de olhar para aqueles que não perdoam é um meio, né, no caso aqui, para expressar mais admiração por aqueles que estão dispostos a perdoar. Então ele não vê, né, o foco dele nos que não perdoam, é um foco assim para exaltar os que perdoam, né? Mas o que eu estou tentando colocar aqui, né, é pensar assim, existe alguma, não é nessa direção, né, do Tutu, né, do Desmond Tutu, mas pensar na direção de será que tem uma perspectiva positiva que a gente poderia olhar essas pessoas que se recusam a perdoar, que não conseguem perdoar? Será que tem alguma perspectiva que moralmente seria adequada, né, para lidar com esse tipo de resposta emocional? Então, a quem é prisioneiro do passado, tem alguma
alguma justificação para a gente dizer que essa prisão, né, uma prisão que poderia ser validada, né, em algum sentido? Então a aula aqui é um primeiro passo num longo argumento, né, que eu vou desenvolver na direção de mostrar que a recusa em perdoar ou de buscar a reconciliação não seja rejeitada como simplesmente uma tendência negativa, irracional ou imoral, ou também pouco saudável, incompreensível, né? Que essa recusa, o argumento central, né, que eu vou procurar defender, que em algumas circunstâncias a preservação da raiva, num certo grau de ressentimento, a recusa em perdoar e reconciliar pode ser a expressão de um protesto moral e uma ambição que pode ser permissível e admirável, né, assim como o perdão. Então eu vou tentar fazer uma defesa aqui, né, do ressentimento, né. E isso não quer dizer que eu não estou aceitando essa que eu chamei aqui de possibilidade 1, que é admitir que a recusa do perdão pode ser um estado patológico e moralmente injustificável, né? Algumas pessoas elas foram tão machucadas, né, pelo dano que elas sofreram, que elas entraram, né, num tipo de patologia, assim, de alguém que não consegue curar, né, a sua dor e, portanto, não consegue encontrar dentro de si nenhum tipo de causalmente, né, não por razões pessoais, não por razões reflexivas, né, mas por motivos alheios à sua própria vontade, elas não conseguem perdoar, né? E também é possível pensar, né, em pessoas que são consumidas pela raiva, né, e às vezes essas pessoas são levadas a expressar atos violentos de vingança, né, de crimes também hediondos. Então eu não estou dizendo que crimes não possam acontecer, não estou dizendo que não existem pessoas que ficaram com sequelas, né, da tortura e não conseguem perdoar porque elas estão psicologicamente destruídas, né, ou estão sofrendo demais, né. Não é nesse sentido, então. E também não é no sentido de dizer que às vezes as pessoas fazem o cultivo, né, um tipo de tentação, né, por ficar se queixando e se vitimizando, né, em vez de assumir um novo direcionamento para a vida, que também é uma resposta muito mais psicológica, né, do que propriamente moral, né. Eu estou interessado simplesmente naquelas pessoas que são responsáveis, digamos, que poderiam de algum modo fazer um esforço para superar os seus traumas, né, e focar no futuro, e portanto que poderiam ser conduzidas a uma mudança emocional, né, que é requerida pelo ressentimento, né, uma mudança em direção ao perdão. Então eu tiro o foco, né, das pessoas que me machucaram, né, que me macularam, e ponho o foco então em dizendo que eu reconheço que sofri um dano, esse dano já passou, né, já deixou de existir, então agora eu vou iniciar um novo ciclo, né. Algumas pessoas têm dificuldade dessa transformação de base emocional, então elas repetem, né, constantemente nas suas narrativas as experiências de sofrimento, né, que chamei aqui de litanias do sofrimento. Então essa segunda possibilidade também é uma possibilidade, mas ela não é incompatível, né? Pode existir esses casos, mas pode existir casos em que alguém deliberadamente, né, se recusa, né, ou aceita, né, que está ressentido e vive o ressentimento, né? O que se pode dizer então a essas pessoas que não veem a saída de atrocidades, né, em contexto, especialmente em contexto de reconciliação, não vem espaço para perdoar, né? Elas não conseguem deixar o erro para trás, né? O erro, a injustiça que sofreram para trás. O que se pode dizer em favor dessas pessoas que seja moralmente importante, né, e que valide a posição delas? Então aqui tem a abordagem tradicional, que é a abordagem que eu vou criticar, na verdade, né?
Chamei de tradicional porque ela é, assim, ela é o espírito que se espera, né, de alguém que sofreu agressão, injustiça, né, que a pessoa consiga nutra, né, cultive o sofrimento, mas depois de um tempo, o ressentimento, e depois de um tempo ele deixa esse sentimento para trás. Então a ideia aqui é basicamente que os erros, né, machucam, né, ninguém nega, mas eles precisam ser curados, as feridas precisam secar. Esse filme, Michael Kohlhaas, aqui é um filme baseado no livro do von Kleist, né? Heinrich von Kleist. Ele conta, sim, descreve de uma maneira muito com perfeição, né? Esse ator é excelente, né? Ele descreve o que acontece num contexto em que as pessoas sofrem algum tipo de dano, mas não conseguem superar o dano, né? Então, o que se cria aqui? A ideia de um ciclo de violência, né, contínuo, que está por trás da resposta tradicional, né? Ela diz, não é racional, porque se a gente for alimentar o ressentimento, daqui a pouco esse ressentimento se transforma em vingança, se transforma em ódio, e portanto gera um ciclo, né, que não consegue promover nenhum tipo de reconciliação, não torna a vida possível, né, o que torna só traz mais destruição. As pessoas que sofreram, né, elas vão procurar reparação, mas é uma reparação baseada na malícia, na maldade, né, em alimentar pensamentos ruins acerca do perpetrador, da pessoa que gerou o dano, né? E portanto a sociedade não consegue se reconciliar ou se apaziguar, né? E essa é a principal razão para condenação do ressentimento, né, na história da filosofia moral. Esse é o Michael Kohlhaas aqui, né? De alguém que não consegue superar. Ele tinha um cavalo que emprestou para um vizinho, e o filho do vizinho maltratou o cavalo e lanhou o cavalo todo, assim, era um cavalo bonito, ele foi destruído, né? Mas na verdade o cavalo chegou até lá porque tinha fugido, não foi? Então ele sabia que era de alguém, mas mesmo assim resolveu lanhar o cavalo todo, e ele fica remoendo aquilo, né? E se transforma, né, numa vingança e termina atacando, né, a outra família. Então é isso que acontece, né, em contextos em que o ressentimento não dá lugar a sentimentos mais nobres, né. Também faz parte da linguagem terapêutica, além de chamar atenção para da linguagem, faz parte da abordagem tradicional uma linguagem terapêutica. Então, além de chamar atenção para vingança, né, para essas emoções negativas que podem decorrer do ressentimento, também se sustenta que é saudável perdoar, né? Então a ideia aqui é que as atrocidades elas precisam ser curadas, porque se as pessoas superam o ressentimento, elas conseguem curar as vítimas, né? E curar também a sociedade. A sociedade é restabelecida, né? A cisão produzida ela se restabelece, né? Isso aqui lembra muito que a Amia Srinivasan diz sobre a raiva, né? Porque parece, essa abordagem tradicional parece que ela coloca todo o peso na vítima, né? Na verdade, a vítima não tem que se exige demais da vítima aqui, né? Parece na abordagem tradicional, justamente porque não foi ela que criou o contexto, né, de opressão e a injustiça, né, que ela mesma sofreu. Então, colocar o peso da reconciliação nas costas da vítima, né, parece ser algo injusto, né? E é isso que a abordagem tradicional faz. Ela procura mostrar que tem um alívio aqui que só depende, né, da superação, do perdão. Portanto, a saída correta, né, desses casos é o perdão. E então isso também é a ideia de uma espécie de alquimia da reconciliação, né? Que é quando a noção, aqui tem um importante papel, a noção de transmutação emocional de alguém que deixa para trás, né, o ressentimento e passa a investir então no perdão. Então o autor, o Budhol, que eu estou
usando aqui nessa parte, ele cita uma passagem desse Landry, que é um líder de uma comissão de reconciliação da guerra na Bósnia contra o Kosovo, né? Ele estava defendendo uma ideia de uma justiça internacional para julgar os crimes, né? E ele diz que é só ela que pode dissolver a fumaça venenosa do ressentimento e colocar no lugar, né? Colocar no seu devido lugar os restos de desejo de vingança, né? Então existe essa ideia, né, de que é necessário promover um tipo de superação para que a sociedade volte ao seu lugar natural, para que a fumaça venenosa do ressentimento e da suspeita desapareça, né? A abordagem tradicional ela sugere que as vítimas devem vencer a sua raiva, o desejo de vingança, né? E não são consideradas outras formas de desfecho, né? E tem o Buchholz também cita vários estudos que mostram que na verdade muitas vezes as vítimas elas não estão pensando no perdão, mas também não estão pensando em vingança, né, que nem se costuma dizer. Elas estão pensando, por exemplo, que a verdade seria importante, que ter algum tipo de pedido de perdão dirigido a elas, né, também seria importante, ou que a sociedade memorializar o sofrimento também é algo relevante, então não é exatamente que elas estão pensando na vingança, que nem a abordagem tradicional diz, né, que o ressentimento leva à vingança, né, elas têm outras alternativas, principalmente a verdade, né, trazer à luz o que aconteceu, quais foram as motivações, quem foi o responsável, onde se encontram os desaparecidos, por que se decidiu fazer tal coisa com as crianças ou com... Então, esse tipo de retorno, né, que não é considerado uma saída, né, pelas vítimas, mas se dá pouca consideração para esse tipo de desfecho, né? A ideia é sempre insistir que deve ser perdoado e se esquecer e olhar para frente, né? Que é justamente o que o ressentido se recusa a fazer. Então a abordagem tradicional insiste muito nessa ideia de uma transformação alquímica, assim, né? Uma vez que eu perdoo, a vida se renova e se resolve, né? Tem um caráter, portanto, redentor e reparador, né, no vocabulário, que é um restabelecimento da confiança, da esperança. Oferecem-se sempre histórias de retorno, de totalidade, unidade política, né, como se o perdão aqui fosse a saída, né, que cola, né, todas as peças de um mosaico, assim, de um espelho que foi quebrado. Também em relação à abordagem tradicional, é importante lembrar aqui que as emoções elas são consideradas então pelos no caso que os perpetradores, né, com relação à culpa e à vergonha, ela precisa ser reconhecida e sintonizada, mas também se diz que então os espectadores e quem foram os atores, né, dos crimes, das atrocidades, elas precisam ser reconhecidos, precisam ser sintonizados, as pessoas precisam se sentir envergonhadas e culpadas, mas eles também insistem que a tristeza, o ressentimento do sobrevivente e seus parentes deve ter um fim, então tem essa dupla cobrança, né, tanto com relação aos atores quanto às vítimas, né. E as emoções, então, aqui na abordagem tradicional, elas precisam, certas emoções, né, no caso ressentimento, as negativas, precisam ser sufocadas. E as positivas, o perdão, precisa ser alcançado, né? E do parte de quem gerou o dano também tem certas emoções que precisam ser experimentadas, mas elas não podem exigir, né, nenhum tipo de cobrança ou nenhum tipo de responsabilidade maior, né, dos atores que tiveram por trás, né, dessas atrocidades. A conclusão, então, da abordagem tradicional é que o caráter redentor e a linguagem do alívio e restauração mostram que há pouco espaço para emoções negativas da vítima. A raiva e o ressentimento da vítima, então, ele é tratado como uma força, uma energia que precisa ser canalizada para a esperança, a fim de aplacar os desejos de vingança e também a prisão do passado. Bom, eu vou sugerir que essa
a abordagem ela é aceitável, né? Digamos assim, faz parte da tradição, mas eu estou interessado aqui em ver como se as vítimas, digamos assim, reagem com ressentimento, sem capacidade de perdoar, como que o que a gente pode dizer em favor desse tipo de atitude, né? Então é uma saída também o ressentimento, a emoção negativa é uma saída, é uma emoção que insiste, né, em se manter viva. O que a gente pode dizer para alguém nessa condição? E é o caso do Jean Améry, né, na passagem que foi citada no início, né? Ele sustenta isso, sustentou até o final, que ele não consegue estender o perdão, não consegue superar o passado, né? Ele é um desses miseráveis, né? De alguém que não foi capaz de se libertar desse ódio reativo dos seus algozes. Então a abordagem crítica a essa tradição, né, ela é antiga, na verdade tem vários autores que defendem o ressentimento, mas não é o ressentimento amargurado que o Jean Améry defende, né? Lembre que eu falei lá no início que tem uma diferença entre resentment e resentment. Resentment é a tradução desse termo aqui que o bispo Butler sustenta, né? Formula, adota. E ele diz que o ressentimento funciona como uma arma colocada em nossas mãos pela natureza contra a injúria, a injustiça e a crueldade. Então, sentir ressentimento diante de um dano é uma arma da natureza para nossa autodefesa. Mas aqui ele está falando muito pouco do sentimento de rancor, do sentimento de remoer o passado, né, e não conseguir superar a dor, né, e não chegar a um caminho de perdão. E isso é o que está presente na perspectiva do Améry, que a gente vai investigar. Então eu estou iniciando aqui um primeiro passo na direção de um argumento, então que é mostrar que o ressentimento então tem um aspecto positivo, porque primeiramente, ele é uma reação de natureza moral, né? Não é uma reação meramente pessoal, né? Meramente patológica, ele tem um conteúdo moral. Esse conteúdo moral foi distinguido pelo Butler em dois sentidos, né? Ele distingue entre um ressentimento que é repentino, que é quando nós reagimos de uma maneira automática, assim, pense por exemplo, uma criança chega em casa chorando, né, e fala que um colega bateu. Então a gente vai direto para a escola, já meio revoltado, assim, com um espírito de belicoso, né, de querer saber e tirar limpo por que uma outra criança bateu, que espécie de família que ensina que um filho pode bater no outro e tal. Então esse é um ressentimento repentino, porque é uma resposta imediata ao mero dano, sem aparência de erro ou mesmo de injustiça, né? O Butler diz que esse tipo de ressentimento pode ser excessivo, mal orientado, ele pode ser culpável porque ele gera expressões excessivas e desorientadas, né? Pense num pai que reage assim sem grande contenção, sem grandes análise do que de fato aconteceu, ele pode estar agindo mal, né? Na verdade o filho mentiu, tem outros fatores envolvidos, né? Tem uma longa história e ele não consegue se controlar, né, e fazer todo o percurso dessa história até brigar ou xingar pessoas, né, envolvidas. Então o ressentimento aqui ele serve por um fim importante de autopreservação e cuidado daqueles que esse tipo aqui, né, apesar dele ser moralmente culpável, porque pode ser excessivo e desorientado, ele serve como um fim importante de autopreservação e de cuidado daqueles que nos são próximos, né? Mas eles também apresentam um segundo tipo, que é reflexivo. Então ele diz que esse aqui, na verdade, não é automático, né? Esse é pensado, é deliberado, e ele tem o mal moral, a injustiça como seu objeto. O objeto do ressentimento aqui, então, não é a dor ou o dano, né? Mas em vez disso, é o desígnio, a intenção de ofender moralmente, produzir dano ou fazer mal. Então a pessoa não foca aqui no que ela sofreu, mas foca não coloca atenção, não coloca a luz no sofrimento, mas coloca a luz naquele que atacou, né? Naquela alma, digamos assim, né, mal intencionada, que é capaz de projetar e desejar, né, e implementar formas de sofrimento para outros, né?
Ele também distingue entre o ressentimento moral e não moral. Então ele diz que o ressentimento moral é aquele que tem como objetivo estimular nos homens o propósito da justiça, né, em fazê-los temer, né, os sentimentos humanos devido às suas ações, então que eles se sintam, né, constrangidos em fazer o bem, né, e extirpar a maldade moral. O objetivo do ressentimento, então, aqui é causar dano apropriado ao malfeitor, não dano maligno e nem a vingança. Então, o que é o ressentimento não moral? É aquele que visa o dano maligno, a vingança, que se distingue do ressentimento, né? Ele diz que o ressentimento é um dos vínculos comuns pelos quais a sociedade permanece unida, é um sentimento amigável que todo indivíduo, em nome da espécie e de si mesmo, mantém. Smith também, então, eu estou apresentando essas abordagens em função de uma defesa, né, do ressentimento, né? O Smith também é um dos autores que defende o ressentimento como um tipo de sinalização da justiça, né, em oposição a algum tipo de vingança, né? Ele diz que ele é uma forma, né, de sinalizar um dano moral, né, que não pode ser passar em branco, né? E o Geoffrey Murphy também, esse é um autor que bastante conhecido pelas abordagens que faz do perdão. Eu cito, ele diz que a carência de ressentimento revela uma personalidade servil, uma personalidade que carece de respeito por si mesma e respeito por seus direitos e status como um ser moralmente igual e livre. Assim como a indignação ou a culpa sobre o mau tratamento dos outros fornece testemunho emocional que nós nos importamos com eles, né? E seus direitos também, o ressentimento estabelece um testemunho emocional que nós nos importamos com nós mesmos e os nossos direitos. Então, sentir ressentimento é uma forma de sentir que uma injustiça foi, que os nossos direitos, né, e a nossa autoestima de algum modo foi afetado. Esse é o Jay Wallace também, é um professor de Berkeley, ele também defende, né, num estudo clássico sobre o Peter Strawson, chama Responsibility and Moral Sentiments. Ele diz que ao demonstrar ressentimento nós estamos mostrando o nosso compromisso com certos padrões morais regulativos, né, que são importantes na vida social. Então tem uma estrutura, né, aqui a ideia eu já mencionei para vocês, existe uma estrutura de compromissos, de obrigações que nós temos uns em relação aos outros, e quando alguém rompe essas expectativas, esse compromisso, nós podemos sentir ressentimento, e ao ter esse sentimento, nós estamos sinalizando para a pessoa que tem um certo compromisso que foi quebrado, né, com ideais e padrões morais regulativos da vida em sociedade. Por último, eu também queria mencionar a Margaret Walker. Ela também defendeu que o ressentimento é uma raiva acusativa, né, que responde às ameaças ou violações de normas percebidas. Ela faz um longo argumento dizendo que o objetivo do ressentimento em termos ideais, nesse livro, né, Moral Repair, é ativar respostas de proteção, de segurança, respostas defensivas em alguns indivíduos e na comunidade que pode afirmar que as vítimas estão dentro do escopo das responsabilidades de proteção dessa comunidade. Que o ressentido é, de fato, competente em compreender e aplicar as normas partilhadas da comunidade. O transgressor pode assegurar a parte lesada e também a comunidade que entendeu a mensagem. Ele pode responder com aceitação ou reproche, né, a crítica, com evidência de remorso ou vergonha, e pode oferecer desculpas ou emendas. Então, todo esse trabalho, né, é produzido pelo ressentimento. Ele faz com que o transgressor reconheça as suas falhas e procure acertá-las, né, ou corrigi-las, né. E então essa é a parte eu acho mais fácil aqui do meu projeto, porque envolve defender o ressentimento, né, como uma sinalização de que uma injustiça foi produzida e pedindo um certo compromisso de restabelecimento, né. Ele é uma defesa de direitos, é uma defesa da justiça. Agora a gente tem que entrar numa seara um pouco mais complicada, né, que vai ficar para a aula que vem, que é a seara desse sentimento de rancor, né, e da dificuldade de perdoar, que nós vimos que faz parte do ressentimento e que foi
também defendida pelo Jean Amery, né? E é isso que a gente vai, então, na próxima aula tentar investigar um pouco mais, né, para ver como que ele defende, né, esse sentimento. Se ele tem uma defesa, né, como que essa defesa pode ser articulada. Então, uma primeira parte da defesa é lembrar justamente que ressentimento ele tem um caráter nobre, né? Agora tem também esse caráter ligado ao rancor, ligado a remoer o passado, não conseguir focar no futuro, não conseguir perdoar, né? Ficar preso dentro dos sentimentos ruins, né? E então isso a gente vai deixar para a próxima aula. Mas uma parte da resposta é essa, né? O ressentimento tem sido tratado como alguma coisa que abre caminho para a vingança, né? Mas o que a tradição tem insistido é que ele abre caminho para justiça, para oferecer, né, uma crítica a quem causa danos, né, e atrocidades. Então ele tem um valor moralmente positivo nesse aspecto. Certo? Então por hoje é só. Um abraço, pessoal. Até o nosso próximo encontro.